Boas pessoal, aqui estamos nós para mais um vídeo aqui no Biker Chat. Pá, olha, estou aqui num sítio fabuloso. Acho que vou parar para tirar umas fotografiazinhas aqui para pôr aqui no meu Instagram e no meu Facebook. Isto é uma paisagem muito fixe, meu. O que é que vocês acham, pá? Também já estás armado em cagão do Instagram com fotografias? Não é, mas eu não tiro fotografias à moto, eu tiro só fotografias à paisagem, meu. Tá feito cagão o Paulinho. Tá. Olha, eu por acaso também estou num sítio altamente, vocês nem sequer sabem onde é que eu estou. Tenho Lisboa lá ao fundo, a Ponte Vasco da Gama, aqui os barcos e não sei o quê. Estou no sítio das Hortas em Alcochete e isto aqui é um sítio espetacular. Tem aqui muito boas condições. E olha, estou quase dentro do rio com a moto, vê lá. É que eu estou aqui na Baía do Seixal. Ah não, estou longe para caraças. Aqui no Seixal, na Baía do Seixal. Pronto. E agora estava a ver, eu também estou a ver Lisboa, também vi Lisboa e eu assim, então, andamos perto. Não, mas pronto, olha, vim até aqui. Mas se calhar vou parar, olha. Tira uma fotografia. O que é que vocês acham daqui de estar a divulgar estas cenas? Vocês não são muito disso, pois não? Vocês não são muito disso. O Miguel acho que não é nada de redes sociais. Eu apaguei essa javardice toda porque perdia demasiado tempo em redes sociais. Mas... andavas... Eu sei o que é que tu andavas a perder tempo, não é? Não. Pois. Nada. Não, que ideia. Nada disso. Diz ele. Era muito tempo perdido a ver coisas que não interessavam nem ao Menino Jesus. Porque depois um gajo é assim... Abres uma coisa que... sei lá, um vídeo de motas, estás a ver? Abres o vídeo de motas, a seguir vem outro, e a seguir vem outro, e já no meio daquilo tudo já estás a ver gatinhos com laços na cabeça e sei lá mais o quê, quando não tinhas interesse nenhum naquilo, viste um vídeo de motas. Ei, Miguel, tu nunca me enganaste, gatinhos, a miar, não. A ver no YouTube, upa, isso é grave, meu, eu tenho que passar aqui tenho que passar aqui uns sites, tu próprio fizeste uma filmagem disso. O OnlyFans da Lilix, tenta pesquisar isso a fundo, que largas logo os gatinhos. Não, deixa lá estar. Isso é um tempo... mas não, continua o raciocínio. É um tempo muito perdido e não se justifica. Para mim as redes sociais é assim. E depois, além de ser muito tempo perdido, que eu perdi 4 horas de um dia da minha vida e só me apercebi desse erro depois de ir ver, que perdi 4 horas de uma manhã, ou seja, desde as 9 até à 1 da tarde, sentado ao computador, com as patinhas para o ar em cima da secretária, mesmo à patrão, a ver Instagram. E não vi nada de jeito. O que é que aquilo garantiu para a minha felicidade? Zero. Não me garantiu nada, perdi tempo, perdi bateria e a produtividade baixou porque eu não era para estar a fazer outras coisas, nem que fosse editar um vídeo para vocês, para a malta, e não fiz. Estive a perder tempo ali. Por isso apaguei com tudo. E além disso existe outra coisa também, que é um gajo mete as coisas nas redes sociais, às vezes só numa de se recordar mais tarde, porque antigamente eu fazia isso, eu metia as cenas no Instagram e no Facebook para aparecer a cena de, olha, o ano passado neste dia aconteceu assim. E aparecem os reels, aparecem os vídeos e as fotografias e aquilo tudo. Que é o que a Rita faz. A Rita mete muita coisa no Instagram para se lembrar depois e para recordar mais tarde. E para mostrar também à família. Já eu, acho que há muita inveja nas redes sociais e para me invejarem, não. E então, como cortei com isso, olha, acho que a vida até me corre melhor. A parte do ódio tens razão, mas isso tanto tu tens nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, essas coisadas todas. Como tu também podes ter no teu canal do YouTube. Tu também tens o teu canal do YouTube. Também é uma coisa exposta. Sem dúvida. Porque abordamos temas, nem sempre estamos de acordo, né? Obviamente. E nós aqui também demonstramos isso, nem sempre estamos de acordo uns com os outros. Mas as pessoas vão aí às vezes às redes sociais destilar o seu ódio, sei lá, livrar as suas frustrações. Não sei, não faço a mínima ideia, mas isso... é o que é. Eu acho que as redes sociais é bom para tudo e é mau para algumas coisas também. Mas temos que saber filtrar, não é? Tens que saber filtrar, completamente de acordo. Quando tu passas uma manhã 4 horas do dia agarrado ao telemóvel a fazer scroll, obviamente que isso não é
não é o mais indicado. Pois claro que não é saudável de todo, não é? Mas se tu tiveres e fores assim um bocadinho mais controlado, se calhar eu acho que isso não se perde, não é um mal, até mesmo para comunicares entre pessoas, para familiares, divulgares as nossas redes sociais, o nosso YouTube acaba por ser uma boa alavancagem, tu divulgares o teu canal nas redes, acaba por ser. Por acaso já me falaram nisso. De contactares é uma maneira de contactares com pessoas diferentes, pessoas que às vezes não tenhas o contacto, e ali é uma maneira de tu não perderes o contacto com a pessoa, acaba por ser por aí. Estás a ver? E além disso, desculpa que depois é calma e vocês logo falam o resto do vídeo, eu falo a minha parte e acabou. Estou ligado à corrente. Até mesmo estas redes sociais servem para ver colegas novos de motovlog, por exemplo. Eu já conheci alguns colegas motovloggers através das redes sociais, principalmente Instagram. O Instagram tens uma taxa maior para encontrar, mas serve para isso, e bons canais, pequeninos mas bons canais. Por isso acho que uma coisa leva à outra, acho que complementam-se, não é perder muito tempo, mas complementam-se. Então, o Ricardo foi o caso disso, não foi? Vocês começaram a falar pelo Instagram, começaram-se a seguir no YouTube e depois falaram no Insta. Sim. Sim, correto. E se não fosse o Instagram, eu neste momento se calhar não estava aqui a falar com o Ricardo. Por exemplo, contigo foi diferente, Miguel, que nós já foi uma interação no YouTube. Mas o Miguel não, o Miguel foi uma interação o Ricardo foi uma interação de Instagram. Por isso é uma maneira, é um veículo às vezes de conhecimento, porque também aprendes algumas coisas no Instagram, não é só ver palhaçadas, também aprendes algumas coisas. As redes sociais estão lá para te dar aquilo que a gente precisa delas. Só que há pessoas que não sabem o que é que precisam delas e deixam-se perder horas e horas da vida a fazer scroll. Se tu utilizares aquela função no telemóvel, o meu tem, acho que agora qualquer telemóvel moderno tem, onde tu podes observar quanto tempo andas no telefone, quanto tempo dedicas a cada aplicação. Tu podes mais ou menos monitorizar se estás ali tipo meia horinha nas redes sociais todos os dias, que eu acho que é tranquilo, ou se utilizares as redes sociais para alavancar um negócio ou a nível profissional por qualquer razão, eu acho que já é mais normal tu perderes mais tempo no Instagram a ver o que é que os outros fazem, porque isto é importante, ver o que é que a concorrência faz, claro. Não no motovlog, mas se tiveres um negócio, imagina que tens uma promoção gratuita, tens um salão de uma barbearia para gajos barbudos como tu e como o Pedro da Indian, para aparar as barbas e não sei o quê, aquelas cenas todas impecáveis. A parte estética é muito importante e o Instagram é uma ferramenta de trabalho muito, muito importante, mais se calhar até do que o Facebook, para este tipo de negócios modernos, como tattoo shops, cabeleireiros, estéticas, unhas e cenas assim. Há muita gente que vive ali colada no Instagram, porque senão não faz dinheiro ao fim do mês, não é? Sem dúvida nenhuma. Agora se for para estar a ver gatinhos, tenham lá paciência, porque gatinhos e gatinhas, não é? Só para ver gatinhas ainda passa, mas gatinhos não. Mas é isso, olha, eu por exemplo, eu nunca fui de ligar muito às redes sociais e entrei nelas por causa das bandas, porque andava metido em bandas e as bandas tinham as promoções dos concertos, depois eram as fotografias e isto e aquilo, e deixei-me levar naquela altura ainda pelo MySpace. Não sei se vocês são do tempo do MySpace. MySpace, lembro-me disso, sim. O MySpace e o Wi-Fi tinham uma cena muito boa, que era vocês podiam personalizar todo o interface
da página porque vocês tinham acesso ao código HTML. Então era muito fácil mudar o posicionamento das coisas, trocar a letra, trocar as cores, pôr cenas CSS para dar ali uma cena diferente, para não estarem a usar. Era muito personalizável, sim. Sim, para não estarem a utilizar um template igual aos outros. Agora, o Facebook é tudo igual, é um bocado sensal, vês um, vês todos, e isso também contribui para as pessoas se calhar se afastarem daquilo. Eu não ligo muito ao Facebook, uso mais por causa do Messenger. Eu cada vez uso menos o Facebook também. Usava muito para divulgar também aqui, vou puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha. Eu também vendo óleos para a barba, eu faço óleos em casa, para hidratar a barba, pronto, produtos da barba, pronto. Tens de fazer óleos para a moto, pá. Isso é mais complicado. Isso é mais complicado, mas pronto, faço para a hidratação das barbas e elas agradecem. Elas agradecem. A barbinha fica mais suave e até faz cosquinhas. Pronto, ok, vá, passa a nota. Mas eu utilizava mais. Passei ao pé do Motel 7 e entusiasmei-me, pronto. Olha. E agora vou passar aqui ao pé da reta mais famosa de Coina. As coisas que tu sabes, pá, porra. As coisas onde eu ando, que é diferente, pá, que isto até parece, não sei. E publicamente, estás a fazer isto publicamente, que ainda é mais grave. E estou a fazer para o mundo motovlogger, ainda pior. Mas agora está calor, olha, não sei. Eu utilizo muito o Facebook, utilizava, agora já me deixei um bocadinho mais disso porque pronto, já não publico tanto, já não faço tanta promoção ao produto, mas utilizava mais para a publicação, que é uma promoção gratuita, que o Facebook traz-nos uma publicação gratuita. Eu acho que é um meio que se consegue divulgar muito bem, até mesmo o próprio Miguel, o próprio Ricardo, com os desenhos dele, consegue se calhar mostrar a arte dele, que é uma arte, a arte do desenho, ele consegue mostrar e divulgar melhor do que sei lá, nem sei como é que consegues divulgar hoje, vais a um mais jornal... o Instagram, mais o Insta do que o Facebook. O Facebook está muito saturado já. Está muito saturado. Olha, até a malta nova, os jovens adultos e os adolescentes já não ligam para o Facebook. Já há muito tempo que eles não ligam para o Facebook, é mais o Instagram. O Facebook, eles dizem, a minha filha diz que o Facebook é a rede social dos velhos. Tal e qual. Sim. Isso diz tudo. Assim, é filha, é dos velhos, então vá. O pai caga no Facebook. Agora é o TikTok, pá, o TikTok é que está em alta, tanto que tens muito motovlogger agora a fazer conteúdos mais para TikTok e mais para Instagram, porque a base é mais ou menos a mesma, fazem os vídeos para um, partilham nos dois e tem milhões de visualizações com um vídeo. Sabes que isto também das redes sociais está a mudar um pouco, porque tu antigamente o Instagram era basicamente fotografias. Hoje em dia tens o Instagram, que é basicamente vídeos. Sem dúvida. Os Reels, os tais Reels, que depois faz a ligação com o TikTok. Pronto, que acaba por ser uma ligação com o TikTok. Eu gostava mais quando o Instagram era só fotografias. Eu também. Eu perdia mais tempo perdia mais tempo, porque eu também tenho um gosto particular, que é a fotografia. E perdi algum tempo, aí sim, Miguel, perdi algum tempo, mas a ver fotografia, porque é uma cena que me fascina, eu gosto também gosto muito disso. E hoje em dia tu vais a uma rede social, é vídeos. É vídeos. E sabes que não se destilava tanto ódio nessa altura? O Instagram filtra mais do que o Facebook, por exemplo? Completamente. Para já os comentários também estão mais escondidos no Instagram. E no TikTok também estão mais escondidos, tu tens que carregar para lê-los. E no Facebook aquilo aparece, mal abras a fotografia, aparece logo os comentários quase todos. É como no YouTube. No YouTube tu também, se fizeres o scroll down, também aparece logo os comentários todos. E isso é uma maneira da pessoa ir ler, interagir e falar mal. Sem dúvida. Vocês já receberam algum ataque de um troll aos vossos canais de YouTube? Como assim? De outros canais já de YouTube, tipo, não. Mensagens assim, aquelas mensagens estúpidas, mensagens de ódio, ou
De outros youtubers? Não, claro que não. Não, de malta, Mas de malta no YouTube. De malta sim, Qualquer pessoa. malta já. Epá, já tive uma desavença ou outra, mas não. Olha, foi no comentário, no vídeo da Lily X, com os moralismos e mais não sei o quê, pá, malta que não concorda com a minha postura e com a minha posição, e foi para lá mandar assim uns bitites, mas eu, como sou uma pessoa educada, respondo logo de forma assertiva. Mandaste-nos ir cagar à mata. É pá, mais ou menos, não. Eu, por acaso, publicamente tento ser uma pessoa mais assertiva, mas pessoalmente mandava-os todos e dizia as todas, as que conheço, as que não conheço, as que invento e as que falo em inglês. Isso então, consigo-as dizer todas. Por isso, pá, eu depende. também já tive. Eu já tive e por acaso tive a capacidade de apagar e ignorar. Basicamente foi isso. Porque nós às vezes damos uma opinião, a nossa opinião não é correta, pode não ser a correta para as pessoas, mas para nós faz sentido, senão não o diríamos. Com certeza. Às vezes podemos cair no erro de dizer alguma informação errada, claro que sim, podemos dizer uma informação errada, mas a nossa opinião acerca de certos temas é a nossa opinião. Não estamos a divulgar nenhuma informação, estamos a partilhar a nossa ideia. Claro, e é as a tua pessoas às posição. vezes caem em cima de nós por uma opinião nossa. Não faz sentido. Isso não faz sentido. Mas e depois, se calhar essas pessoas, tu vais ver elas a falarem, nem uma palavra em português sabem escrever. Há comentários que eu apago, não são muitos, porque eu também não tenho visibilidade para isso, o meu canal não tem visibilidade para isso e tem estado muito parado. Mas eu às vezes vejo comentários de pessoas, desculpem lá, aprendam a escrever pelo menos. Se querem me mandar lá para aquele sítio, pelo menos mandem-me com um bom dicionário e com bom palavreado em português, não é ali uma coisa que às vezes um gajo tem que pôr o Google Tradutor para saber, não é? Agora imagina. E depois tu às vezes respondes e eles fazem-te um sorriso porque ficaram sem resposta, acabou ali a bateria deles. Claro. Agora Não há imagina necessidade. como é que é a situação do Mr. Maia, do Dan do Rider, do João. Esses gajos que têm muito mais subscritores e têm muito mais malta, também estão habituados a levar com mais ódio, não é? Completamente. E depois tentam partilhar certas posições e levam com tudo e mais alguma coisa. E a sorte é que tem que se ter uma estaleca. Um gajo está a começar um canal de YouTube, sabe que isto vai ser público. E temos que ter psicologicamente, estar focados, não é? Estar alinhados com o hate e com a negatividade das pessoas para com o que a gente vai dizer e com o que vamos partilhar. Sim. Por acaso, nós até temos tido alguma sorte. Ricardo, tu também nunca tiveste hate ou já tiveste? Tive uma mensagem a um short que eu fiz, foi o primeiro e único short que eu fiz, com uma cena de 15 segundos, com frames muito rápidos de situações de quase acidente, tipo à entrada das rotundas, malta a cruzar à minha frente, e eu joguei isso na net e a cena, não sei para onde é que foi parar ao Brasil, que recebi uma mensagem, para já teve para aí 2.000 ou 3.000 e tal views em 2 ou 3 dias, que eu, simples como sou, não estou habituado a tanto movimento, mas uma das mensagens era um brasileiro a dizer que estava a torcer para que eu ficasse debaixo de um caminhão. E pronto, eu não consegui chegar ao gajo e responder porque a conta depois foi desativada, não sei que conta é aquela, não consegui chegar à pessoa. Mas eu tento ao máximo cagar nessas coisas e não ligar, não me deixar afetar, se bem que fico sempre afetado, não é? Dá-me sempre vontade, fico sempre a pensar, aquele gajo devia estar aqui, que eu agora, isto e aquilo. O Paulo entende, a nossa cena do Full Contact é assim, não é? Um gajo pisa os calos e um gajo fica logo a pensar, mandava-te um barranaço virar para o contrário. Mas ajuda muito, ajuda bastante, acredita que ajuda bastante, aquele autocontrole que às vezes nós temos ajuda bastante. Sim. Aquela disciplina temos que ter. Só me aconteceu uma vez. Eu até nem tenho assim grande movimento, não recebo assim grandes mensagens, a não ser os comentários da malta tuga,
fora de Portugal ninguém me chateia, e os portugueses também não me chateiam. Até agora acho que tenho tido sorte no caminho que estou a percorrer. Também não chamo muito a atenção, percebes? Esses nomes que tu referiste, logicamente expõem-se mais e recebem mais do bom e recebem mais do mal também. Eles recebem o bom e o mal, isso é verdade. Pois. Às vezes, olha, ainda agora a gente estamos na atualidade. Ontem saiu um vídeo do Maia a falar sobre o epá, é um tema que eu não gosto de falar, nem vamos trazer aqui para o canal, mas é o estado do motovlog português e dos bots e dessa porcaria toda. Acaba por... nos comentários dele surgiram logo ali bocas e bocas, ao Biker Live, ao Dando e ao Faria Dias. Surgiram logo a eles bocas. Pá, não sabem se calhar das coisas e destilaram logo ali ódio aos homens, ao próprio motovlog. Estás a ver? Acaba por ser um bocadinho injusto, estás a ver? As pessoas vão para ali e descarregam sem razão nenhuma e sem saberem o que é que se passa. Basicamente é isso, mas é a atualidade que temos. É a atualidade que temos assim. Até e tu, Ricardo, os canais que segues? Canais que eu sigo. Pá, olha, sigo o canal do dois motovloggers aí que eu curto ver o material que eles fazem, não sei se vocês conhecem, que é o Sarilho Rider e o Master Mike. Sigo os canais deles, mas tento ao máximo, olha, acima de tudo eu tento ao máximo fugir dos canais que andam sempre a bater na história dos bots. Porque eu acho que tirando aqueles 2 ou 3 motovloggers que estão realmente envolvidos nessa discórdia dos bots, há mais outros 2 ou 3 que tentam chamar de alguma forma a atenção para si, falando dos bots sem estarem envolvidos no assunto, e eu não curto mesmo nada isso, não curto isso é muito azeite para mim. Eu gosto de ver motovlogs interessantes e isso para mim não tem interesse absolutamente nenhum. Então, grande parte das vezes até sigo mais motovloggers brasileiros e dos Estados Unidos do que propriamente outros portugueses que não estes que eu falei agora. Não. O Brasil Pois. É um mundo de caraças. Tu Há às tanta vezes, coisa lá. mas isso tem mesmo a ver com o estado do motovlog português, por isso é que tu e se calhar muitos, eu acompanho todos, eu vejo um pouco de tudo. Sou sincero, se o vídeo me agrada, vejo 2 minutos de vídeo, se me agrada vejo até ao fim, se não, passo à frente. Eu não vejo os vídeos todo o pessoal, como é normal. Às vezes há temas que me interessam, outros não me interessam, mas no geral eu sigo os motovloggers todos portugueses. Pelo menos nem que seja para dar aquele apoio e acho que temos que fazer um bocadinho por isso, apoiar-nos uns aos outros e não é andar aqui um bocadinho à cabeçada. Sim, mas os pequeninos têm de ver os grandes para dar apoio. Até os grandes veem os pequeninos para dar apoio, não veem. Não, estão ocupados com outras coisas. Pois. Olha, mas É assim. há alguns grandes que veem. Podem não dizer nada, mas há alguns grandes que veem. Porque já têm um estatuto tão grande que não podem perder 10 segundos a fazer uma mensagem para um vídeo de um pequeno que vê. Epá, é o ego às vezes não cabe dentro do capacete. Não sei. Eu acho que acabam por ser muito seletivos naquilo que veem. Acabam por ser muito seletivos. E essa parte de serem seletivos não olham tanto para os pequenos, digo eu. E há canais pequenos com bastante qualidade. Então não há, e muito melhor do que muitos grandes. O problema é que se calhar daqui a 1000 ou 2000 subscritores eles já começam a dar valor. E agora, como têm 300, 400 ou 500, não olham para isso. Olha, eu tenho aqui um canal que eu também comecei a falar com o Diogo, é outro Diogo, eu comecei a falar com o Diogo há muito tempo, desde o início também, quando foi com o Ricardo, que é o Ride Rev. O Ride Rev tinha poucos subscritores e acho que continua, agora anda desligado, espero bem que esteja tudo bem com ele. Mas o Ride Rev é um rapaz, é um moço que tem uma qualidade
Epá, eu não sei, meu, acima da média. Yeah. E no entanto, se for preciso, não tem o devido valor. É o que é. É o que é, pá, são seleções que às vezes os maiores fazem, pá, não sei, eu não estou na cabeça deles, nem quero entrar na cabeça deles, nem quero estar a falar deles, porque pode-se comprar uma guerrinha e o que a gente fala às vezes pode ser mal interpretado, Tal e qual. e eu não quero isso, por isso este canal é um canal que não vai trazer ódio a ninguém, não vai suscitar maus entendidos a ninguém, por isso vou deixar isto assim em aberto, porque eu gosto deles todos, uns mais do que outros já desceram um bocadinho na minha consideração, mas é o que é, Olha, já pensaste que se calhar há motovlogs, há malta que tem canais que simplesmente não têm interesse em crescer, quer fazer as cenas, sabem uma ou duas coisinhas de edição, curtem editar vídeos e fazer bem, não pôr uma porcaria qualquer no canal, mas simplesmente não é falta de ambição, é a decisão deles, têm o foco noutra coisa, na família, claro, no trabalho, e fazem uns vídeos de vez em quando, simplesmente não têm esse desejo desmesurado de crescer, de ter subscritores e ter um patrocínio e de fazer reviews de motas, quer dizer, é o caminho que é a Bíblia que os outros estabeleceram, que os outros já fizeram, e a malta que entra nova julga que é por ali que tem que ser para ser um motovlogger de sucesso. Meu, se a pessoa é feliz a fazer aquilo e ficar 2 meses ou 3 sem lançar vídeos, não vejo mal nenhum nisso. Mas olha, Ricardo, isso é um pau dois bicos, porque olha lá, imagina, vamos fazer uma suposição, nós somos um canal pequeno, temos tudo para crescer porque temos a qualidade e temos temas, nós também temos que ter os pezinhos assentos no chão porque sabemos aquilo que somos e sabemos aquilo que fazemos e sabemos a qualidade que temos. Isto ninguém nos tira, ponto final, isto a mim ninguém me tira. Mas imagina assim, nós agora somos pequenos e imagina que vem uma loja, suponhamos que uma loja diz assim, olha, gostava de patrocinar vocês os três, tu vais dizer que não? Opa, eu já tenho a experiência do que é ser patrocinado. Não, por isso não vamos estar a cuspir para o ar. Atenção. Não vou dizer porque já tenho a experiência do que é ser patrocinado no campo da música e já sei os benefícios que um gajo pode tirar em ter um patrocínio, não é? Eu não vou ser hipócrita e dizer que não, mas não sei. Pois estás Acho a ver, por isso é que eu estou a dizer. Para aparecer uma marca e patrocinar um canal, se calhar tens que ter visualizações, mas tens que ser quase uma sumidade, no campo do motovlog para poder chamar a atenção a uma marca, não? Acho eu, não sei. Eu penso que não, tu estás a falar em marcas grandes, mas em lojas pequenas, há muitos motovloggers que têm patrocínios de lojas pequenas e faz toda a diferença. Porque eles é que andam atrás. Porque eles é que andam atrás. Eles não estão a ser. Eu acho que os patrocínios que a maior parte deles consegue angariar, consegue obter, são patrocínios angariados. Eles é que andam atrás, não são as marcas que se calhar eles têm que negociar e reunir e tentar bater ali a punho para tentar sacar um patrocínio. Não critico isso, mas acho muito mais valioso a marca reconhecer o crescimento da pessoa e dizer, porra, este gajo toca para caraças, quer patrociná-lo com isto ou com aquilo, ou este gajo faz altos vídeos e edita muito bem, quer patrociná-lo com aquilo. Eu vejo mais valor nisso, eu prefiro o valor, o mérito, do que eu andar aí a bater às portas e dizer, olha, não há para aí um negócio em troca de um capacete ou de uma porra de umas luvas. Eu não tenho feitio para isso, prefiro não ser patrocinado. Mas olha, Ricardo, isso cresce naturalmente e tu sabes que hoje em dia, lá estávamos a falar através das redes sociais, hoje as redes sociais impulsionam muito isso, porque as lojas, os concessionários, as lojas, está tudo ligado, está tudo, eles estão atentos ao mercado e estão atentos a quem publica, a quem divulga, a quem faz muitos vídeos, eles estão atentos a isso. Olha lá, não é? Eu vou falar de um nome que pronto, o Mr. Maia. O Mr. Maia tem o apoio da Alpinestar, por alguma razão e não foi ele que andou à procura, acho eu, não sei, não faço a mínima ideia, mas surgiu, está lá com a moto ao fundador e coisa, e deram-lhe aquele patrocínio. Se calhar cresceu a pulso, o Maia se calhar é daqueles que cresceu a pulso.
por exemplo. Faço-te uma pergunta antes. Se tu tivesses uma loja de motas, tu apoiavas algum motovlogger? Eu apostava. E Apostava que é um mercado emergente. Qual e porquê? Em particular não vou divulgar nomes porque pronto, mas apostava. Não vou divulgar nomes, não vou divulgar. Divulgava 2 nomes com todo o respeito e com todo o orgulho que eram vocês os 2. Porque vocês são pequeninos, não têm muitos vídeos, mas têm qualidade, acima de tudo têm qualidade. Vocês têm muita qualidade naquilo que fazem. Já ganhaste uma cerveja. Então vou falar de vocês. Pronto, uma cerveja não me agrada, porra. São 10. mas é verdade, mas é verdade. Eu nesse aspecto não vou falar em nomes porque não está correto da minha parte, mas apostava em motovloggers porque é um mercado emergente, porque tu estás a falar, tem 5 mil subscritores, não é subscritores que contam, é as visualizações. E se tu fores a ver, às vezes as subscrições não acompanham as visualizações, e nós temos esses dados. Eu tenho mais pessoas a ver o meu canal não subscritos do que os subscritos, por exemplo. Claro. Ou seja, atinge o mercado sem ser subscritor, e tu não sabes quem está do outro lado, por isso vêm muito, as coisas vêm muito, e isso é apostar, acaba por ser em apostar, e eu apostava, sem problema nenhum apostava. Pá. Miguel, Até aí tu ainda não deste muita opinião. O Miguel ainda não tem opinião, está caladinho, está tímido. O Miguel está O numa Miguel tem para aí um patrocínio, tens aí um patrocínio em vista, estás calado? Não, o Miguel é patrocinado por 2. Vocês é que não sabem, não estão atentos aos vídeos. Tens sim senhora, tens 2, que eu já vi. E já me sugeriste um deles que se calhar vou ter que contactar, mas pronto. São patrocínios, mas são patrocínios que não são daqueles patrocínios que eu tenho que andar a fazer vídeos bué chatos e a andar a beijar mão e a pedir por favor para irem meter um like e um comentário no vídeo, nada disso. São pessoas que acreditam, são os donos das empresas que acreditaram na minha divulgação e eu faço aquilo que tenho a fazer e já beneficiei com tanto uma empresa como com a outra. E por esse motivo, não são patrocínios que me dêem dinheiro, não são patrocínios nada especial. Eu faço a divulgação porque também acho que tenho que fazer, e quando preciso de alguma coisa, sei que tenho ali um bom desconto para mim. Se for preciso um desconto para outras pessoas, isso depois é questão da gente ver um código de desconto, uma coisa assim, mas nunca surgiu porque eu também sou pequenino, não é? E curiosamente, até estou a passar à porta de uma delas agora, que é a Kiv. Olha, pronto. A Kiv, então estás na moita mesmo, malandro. Estou, pois. Que é a Kiv, e também posso passar a seguir na Box 3. A Kiv vende máquinas e ferramentas, e a Box 3, que é uma casa de produtos automóvel, também vende algumas ferramentas, também vende... é mais peças auto, basicamente, mas também tem algumas coisas de motas. Como é que se chama a empresa? Box 3. Box 3, ok. Uma é kive.pt, que é a loja de ferramentas. Uhum. E a outra é box3.pt. Neste caso, podemos dizer que a nível de redes sociais e de patrocínios e por aí fora, é importante termos esse tipo de conteúdos nas redes sociais, que é para a malta começar a patrocinar e a gente termos algum tipo de divulgação e as empresas também nos darem algum tipo de reconhecimento. Mas enquanto temos e não temos, vocês também podem patrocinar-nos, né, os subscritores. É basicamente subscrever o nosso canal, fazer os tais likes no vídeo, divulgarem com todas as pessoas, porque neste momento já estamos com mais algum tempo de conversa, vamos ter que terminar por aqui. Visitem o Instagram do Ricardo, a nível de desenhos, comprem o óleozinho da barba do Sarilho, e as empresas de peças e ferramentas, deem lá um saltinho se quiserem, que vão ser bem atendidos de certeza. Grande abraço, malta. Abraço, fiquem bem. Grande abraço, fiquem bem, até à próxima. Tchau.